Olá, galera, Junto TV, está no ar o programa Amor e Missão. E nós voltamos agora com o programa, né, com uma novidade, né, Mariana? Isso. Uma novidade muito boa para nós, né? Estamos, pode reparar, né, grávidos. A Mariana, eu não, sou barrigudo mesmo. É, normal. E a gente recebeu essa grande graça, né, depois da gente fazer uma viagem missionária, de estar recebendo essa graça de sermos pais, né? Da nossa querida Maria Tereza, né? A nossa menininha da casa, né? Exatamente. Só que mais pra frente a gente vai estar falando, né? Mais um pouquinho sobre essa missão, sobre como está sendo toda essa experiência de ser pais, né? Na gravidez. Missionários. Exatamente. Então a gente vai partilhar muita coisa com vocês ainda, ao longo dos meses. Mas hoje, a sugestão de uma internauta, a Rafaela Miguel, né? Falar um pouquinho sobre namoro entre religiões. Então o tema de hoje é: posso namorar com alguém de outra religião? E nós vamos explicar tudo, tirar todas as dúvidas para vocês. O Wesley vai começar falando. Assim, a igreja, né? A igreja católica, ela é bem mãe, né? Ela é bem aberta a essas questões, assim, né? A igreja não há proibições, né? Você não acha nada falando que a igreja é contra, que a igreja não gosta, que é pecado. Não, a igreja não põe nenhuma proibição sobre isso. Então, assim, a igreja está bem aberta a essas questões. Né? Só para você que pensa em namorar ou que já namora, pode ficar tranquilo com isso a respeito da igreja. Você está indo contra a igreja, não está indo contra a igreja. Exatamente. Só temos que ter alguns discernimentos, né? Então, a igreja, ela quer esclarecer muito, tanto para os católicos como para aqueles que não são católicos, de outras religiões, para saber como que a igreja se posiciona. Primeiramente, a gente vai falar para aqueles que são católicos. Aqueles que são católicos, que de repente estão namorando ou pretendem namorar alguém que, né, é de uma outra religião, seja cristão ou não cristão, né? Importante dizer que as pessoas boas há em todos os lugares, sejam católicos, sejam protestantes, sejam não cristãos, não tem problema. Porque Deus, ele faz isso, né? São as pessoas, é da pessoa isso. Então, para aqueles que são católicos, como que se posiciona? É importante ter convicção da sua fé. Primeira coisa de tudo. Deus não gostaria nem um pouco que você trocasse a sua fé, os seus valores cristãos, o seu amor por Ele, por um relacionamento, por uma outra pessoa, né? Então é muito importante que você tenha convicção da sua fé, dos seus valores, da sua crença, daquilo que você acredita hoje e que você está na igreja católica, você ama a igreja e quer estar aqui, né? É importante também dizer para você que é católico que alguns momentos você vai precisar renunciar também, né? Renunciar, como, por exemplo, querer exigir muitas coisas. Tem que respeitar a pessoa da outra religião também com quem você está se relacionando, né? Também é importante falar sobre as pessoas que não são católicas. Agora eu vou falar para aqueles que não professam a fé católica, né? Muitas vezes você vai, né? Pessoa que pensa em namorar ou já namora, né? Pensa em respeitar também, né? Os católicos, né? Tem os crucifixos, tem as devoções marianas, o terço, né? E a pessoa, muitas vezes, assim, é difícil pra pessoa, porque ela não foi educada com essa fé, né? Igual a fé católica. É de respeitar, né? E eu passo também, quando casar, esse respeito vai continuar? Fica essa pergunta também. Então, pra você que, às vezes, assim, você não foi educado nessa fé, mas os católicos, nós católicos fomos educados desse jeito, então fica esse pensamento, né, Mariana? Isso, você vai aceitar, de repente, ter uma imagem, um crucifixo dentro da casa que a sua esposa vai querer, ou o seu esposo vai querer, né? E aí a gente já entra num tema que é um pouco mais profundo, que daí é a questão do matrimônio mesmo entre religiões diferentes. E para a Igreja Católica isso também é possível. E para isso existe, né, 2 tipos de casamentos, que daí é o casamento misto, que é onde é um católico que se casa com uma pessoa cristã, porém de uma outra religião, como, por exemplo, um católico com um protestante, e o casamento com disparidade de culto, que daí é o casamento entre um católico e uma pessoa de uma outra religião que não seja cristã, né? Por exemplo, o casamento de um católico com um muçulmano, vamos supor. E aí, o que acontece? É importante dizer que, assim, a igreja, ela permite, sim, esses casos, desde que tenha a autorização de um bispo, né? Ou de um padre. Ou de um padre, enfim, que acompanha o casal, que, né, estudou o relacionamento do casal. Mas, assim, é importante que, para chegar nesse passo, vocês dois pensem bem na questão de como, por exemplo, vai ser a educação dos filhos,
né? Porque a Igreja Católica, para a gente consumir um matrimônio dentro da igreja, é necessário a gente prometer à igreja, diante de Deus, diante das testemunhas, né? Para Deus, que nós vamos criar os filhos na fé católica. Então, vocês têm que conversar muito, perguntar para outra pessoa que é da outra religião que você tem um relacionamento, se ela vai aceitar isso, entendeu? Porque, né, é uma coisa assim que precisa ter, né? A nossa mãe igreja, ela insiste muito nisso, pra gente não perder esses valores da nossa fé. E o casamento é uma coisa assim, é um compromisso eterno, né? Isso. Você assume aquele compromisso assim, não vai ser só no comecinho, não. Muitas vezes vai ter um retiro de casais, né? Que você vai ter que fazer separado, né? Ou na igreja dele, ou na igreja católica. Né? Muitas vezes vai ter eventos que a pessoa que você está casada vai ter que ir na igreja católica, você não vai poder porque não é nada a ver com o seu evento. Então, muitas vezes, abrir mão de algumas coisas, né? Os dois, ou como católico ou não católico, ou de outra religião, abrir mão, muitas vezes, de um prazer para estar com a pessoa. Mas não esquecendo, primeiramente, que a união dos dois tem que ser uma coisa vinda de Cristo. Isso, exatamente. Tem que ter como base o Cristo, né? É o amor, né? Deus é amor. Então, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, fala que é possível, através do marido ou da esposa que crê, conquistar a santificação da sua família, do seu esposo, da sua esposa, daquele que de repente não crê ou não professa a mesma fé que você, né? Então, o mais importante é isso, é você não abrir mão daquilo que você acredita, da sua crença, da sua doutrina, né? Mas, assim, já prolongando um pouquinho, né, para as opiniões nossas particulares, né? Assim, lembrando que Deus deu livre-arbítrio para todo mundo, né? E quem somos nós para poder falar, né? De tal que você tem que fazer, né? Assim, a nossa opinião é assim, o casamento já não é uma coisa fácil, né? O casamento é uma coisa, assim, que é um caminho de santificação, né, pro casal. E assim, dentro da casa, né, tendo fé diferente, fica um pouco mais complicado. Então é bom o casal estar orando. Então, a mulher, o homem que estão namorando, ter esse discernimento bem, realmente, se querem isso, porque é pra vida toda, entendeu? Isso. Não vai ser só um dia ou outro, não, mas é pra vida toda. Não assim. De repente, não é recomendável um casamento entre religiões, principalmente entre religiões diferentes, principalmente se houver muita diferença de costumes, de hábitos. Mas, assim, é vocês dois que vão acabar decidindo, né? E se os dois estão dispostos a deixar bem clara essa questão da cumplicidade, do respeito, então aí Deus vai habitar com certeza, né? Mas a probabilidade de dar certo é pouca, né? Tem a probabilidade sim, tem as exceções, mas é muito maior, é mais difícil, Mas é aquilo que a gente falou. É a nossa opinião, assim, a gente está dando para você. Então fica a critério do casal mesmo. Isso. E a gente agradece, né, pessoas que mandou esse tempo pra gente, a Rafaela de Taubaté. E a gente pede pra você também, que nos acompanha, né, que nos assiste nos programas, se Deus tocar no seu coração, se você sentir vontade de fazer um tema, alguma dúvida, Mariana. Isso, pode mandar pra gente, a gente vai ter o maior prazer em tirar as dúvidas, esclarecer tudo pra vocês, tá bom? E aí a gente encerra por aqui, a gente fica por aqui e contamos com vocês aí a participação no próximo programa, né? Deus abençoe, até o próximo programa. Até mais.